de estímulos para diferentes situações em que possa ser aplicado. Então, olha só, quando a gente fala do papel do professor, lembra que tem aquela história do rato, né? Pressionando o barro em troca de comida. Lembra que isso aqui é a ideia mesmo da preparação, do condicionamento do sujeito. Então, se a gente for trazer isso para a educação, o professor ou o livro, em alguns casos, a autoridade máxima, detentora de todo conhecimento, o aluno é aprendiz que deve absorver esse conhecimento. Quanto mais conhecimento ele absorver, melhor. Lembra que a absorção coloca o indivíduo numa situação de passividade intelectual. Então, como é que se aprende? Memorização e repetição, porque se eu vou te condicionar, tu vai repetir, tu vai repetir, tu vai memorizar, tu vai repetir. E você repete, 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 memoriza, memoriza, memoriza. Eu tenho certeza que muitos de vocês memorizaram a tabuada, tenho certeza que muitos memorizaram verbos, né? Eu sempre conto, eu tive uma professora de português chamada Magda, e ela criava uma prova lá. Eu acho que era o dia que ela não devia estar muito afim de dar aula, ela fazia a boloteca. Sabe o que era a boloteca, gente? Inesquecível, né? Tem tantos anos, eu não consigo esquecer a boloteca. Olha que trauma. A boloteca era o seguinte, ela chegava na sala e dizia assim, olha, hoje tem prova de verbo. E aí ela pegava aqueles verbos cascudos e a gente tinha que fazer toda a conjugação do verbo. E ela tirava ponto, não só porque a conjugação estava errada, mas ela tirava ponto se você esquecesse acento, se você errasse acento. Era uma tragédia. Então, o dia de boloteca, a gente andava com breviário de verbo, ó coisa velha, hein? Com um breviário de verbo dentro da bolsa para estudando os verbos, porque era qualquer verbo, em qualquer tempo verbal, e a gente tinha que saber responder. Então, olha só, dá-lhe memorização, dá-lhe repetição, né? Frutos dessa perspectiva teórica. O foco está sempre nos conteúdos e no professor que está trabalhando lá, aplicando aqueles conteúdos. Espera-se formar um indivíduo com vasto saber, mas é um saber enciclopédico, indivíduos focados no trabalho, que correspondem às demandas e se ajustam bem aos ambientes. Obedientes, né? Porque vão memorizar, porque vão repetir, memorizar, repetir, e são, no final, aqueles sujeitos bem obedientes. Ok? Vimos aqui algumas coisas do comportamentalismo, vimos como ele se associa àquela questão da concepção ambientalista e vamos agora para uma outra teoria. Essa teoria agora é a teoria do humanismo. Nós já vimos essa palavra em várias outras aulas dessa preparação aqui da gente, né? Já vimos nas tendências pedagógicas, vimos a palavra na história da educação, vimos a palavra na própria ideia da educação na relação com a sociedade, e aqui a gente vai trabalhar o humanismo enquanto uma teoria da aprendizagem, enquanto um trabalho focado, feito nessa questão da aprendizagem. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o ar, porque estou congelando. Vamos lá. Então, no humanismo, na perspectiva da teoria da aprendizagem, transpondo as ideias do humanismo, da racionalização, da aposta na razão para as questões da aprendizagem, a gente tem uma ênfase no aprendiz. Tá? Então, sempre se trabalha com a ideia de autorrealização da própria pessoa. E, portanto, além do intelecto, a gente considera também sentimentos e ações. Olha que diferença da perspectiva que a gente acabou de ver. No comportamentalismo, não tinha subjetividade, não tinha emoção, não tinha desejo, sentimento, nada. Aqui há um resgate dessas questões. Existe uma ideia de um domínio afetivo e de um ensino que é centrado no aluno, através de escolas abertas. Na aula de tendências pedagógicas, a gente falou disso, falou das escolas, da tendência não diretiva. Lembra da tendência tradicional da tendência liberal não diretiva? Lembra que a gente falou disso aqui? E era exatamente isso, um ensino mais aberto, uma perspectiva mais ampla. E ela vem de onde? Quem inventou essas coisas, essa doideira, essa maluquice? Carl Rogers, tá? Então, Carl Rogers, psicólogo, focado lá numa premissa terapêutica, traz algumas informações importantes para a perspectiva da aprendizagem. Então, para Carl Rogers, a aprendizagem é o quê? Não é mais condicionamento, né, gente? É um processo de aprimoramento do indivíduo e não apenas do conhecimento. Então, para ele aprender, não é só você acumular conhecimentos, mas é também um processo interno, é um processo de aprimoramento do próprio ser. Então, ele vai buscar desenvolver os pensamentos, os sentimentos, as ações de forma integrada.
a fim de que se possa tomar decisões mais seguras, garantindo a ampla liberdade de escolha do indivíduo. Então, lembra que a ideia da razão e, portanto, a ideia de escolha. A ideia de você poder pensar no seu próprio destino. E num processo que já considera a subjetividade e que já considera, portanto, a questão do próprio indivíduo, dele em si. Na ideia dele, a aprendizagem, então, é mais que uma acumulação de fatos, mas sim algo que provoca uma modificação, que quer seja no comportamento, quer seja na orientação futura que escolhe, ou ainda nas suas atitudes, ou na sua personalidade. Então, a aprendizagem é algo muito mais profundo e muito mais amplo do que um acúmulo de saberes. É uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimentos, mas que penetra profundamente todas as parcelas da sua existência. Sim, Carl Rogers é um teórico existencialista. Lembra dessa palavra? Voltada para uma abordagem centrada na pessoa, utilizando o método da não diretividade, como eu tinha falado com vocês. O professor não interfere diretamente no campo cognitivo e no campo afetivo do aluno. Então vamos lá ver quais são os princípios básicos dessa perspectiva teórica do humanismo na perspectiva da aprendizagem. Então vamos lá. Todo aluno tem potencialidade para aprender e a tendência a realizar essa potencialidade. Então, ele está falando, potencial para aprender todo mundo tem. Mas, além de ter este potencial, também tem a tendência a concretizar todo esse seu potencial, a valorizar e a validar todo esse potencial. A aprendizagem significativa, ele vai usar essa expressão, ocorre quando o conteúdo da aprendizagem é percebido como relevante para o aluno a partir dos seus próprios objetivos. Então, ele está dizendo, aprendizagem significativa, quando o objetivo que você tem com aquela aprendizagem está de acordo ou vai ao encontro dos objetivos dos próprios alunos. Então, não adianta eu querer que ele aprenda uma coisa que não é o objetivo dele aprender. Ele vai aprender aquilo que é objetivo dele. A aprendizagem que envolve mudança na organização do eu, na percepção de si mesmo, é ameaçadora e tende a suscitar resistências. Olha a psicologia entrando aqui. Então, ele já está dizendo, quando você parte para essa premissa de aprendizagem, em que o eu, o self do indivíduo, o próprio indivíduo em si, vai passar a se transformar a partir dessas aprendizagens amplas, é comum que se encontre alguma resistência. Resistência a essas mudanças. E, portanto, todo professor que trabalha com esse aluno precisa ter claro esse movimento, entender esse processo para ajudar o aluno a superá-lo. Aluno que realiza a sua potencialidade para aprender, torna-se aberto à experiência e à reciprocidade. Então, quanto mais ele coloca o seu potencial todo para aprendizagem, mais ele vai ficando aberto à reciprocidade para as outras aprendizagens. A autoavaliação é função da capacidade de cada um de valoração pessoal. Então, trabalhando as ideias da autoavaliação, desse olhar para o indivíduo, para ele mesmo, para o seu eu, para o seu próprio self, que é a palavra que Carl Rogers usa mais na perspectiva da psicologia. Então, essas ideias de Carl Rogers vão trazendo um cenário para a gente, que é um cenário da gente resgatar um pouquinho essa questão do sujeito, da razão, do envolvimento do sujeito por inteiro e não por parte. Por que essa perspectiva de Carl Rogers é importante? Porque a gente tende, muitas vezes, a localizar a aprendizagem num órgão específico do corpo. Muitas vezes pensamos que quem aprende é o cérebro. Tá, lógico que hoje a gente sabe do envolvimento do cérebro nos processos de aprendizagem, mas a aprendizagem, de acordo com o Carl Rogers, ela não fica restrita. Não é um acúmulo de saberes, mas na realidade, na medida em que você aprende, na medida em que você constrói conhecimentos, há uma mudança muito grande e profunda em todo o seu ser, em toda a sua personalidade. Então você tem um envolvimento muito maior que vai trabalhar a questão da aprendizagem pela perspectiva psicológica, pela perspectiva da realização humana e pela própria perspectiva da personalidade humana. Ok? Para o humanismo, Carl Rogers é o nome, não esqueça. Vamos avançar mais um pouquinho e chegar ao
cognitivismo. Cognitivismo é um capítulo muito importante, até porque ele é um capítulo muito atual dentro da nossa vida cotidiana em educação. Então, nós vamos ver aqui vários assuntos, discutir várias questões que são importantes para a gente poder colocar esse cenário aqui da educação, das teorias de aprendizagem de uma forma bem atual e de uma forma que o concurso pede. Então, na ideia do cognitivismo, a gente vai trazer aqui teorias que têm em comum uma ênfase na cognição, uma ênfase no ato de conhecer e uma preocupação em entender como é que o ser humano conhece o mundo. Cognitivismo, estou colocando a cognição em primeiro lugar. Então, no cognitivismo, a gente tem um estudo dos processos mentais. Aqueles processos mentais que foram desprezados pelo comportamentalismo, lembra? Pelo behaviorismo lá de Skinner, que desconsiderou. Aqui a gente tem justamente o estudo disso. O estudo de como conhecemos, de que forma nós conhecemos o mundo, de que forma nós aprendemos. Então, aqui a gente tem uma preocupação com a atribuição de significados, da compreensão, transformação, armazenamento, uso da informação, percepção, resolução de problemas, tomada de decisões, compreensão e várias outras palavras que nós poderíamos usar para dizer das preocupações maiores dessa ideia do cognitivismo, tá? Dentro do cognitivismo, nós temos algumas teorias. Preste atenção, tá? Uma das teorias que eu vou trazer aqui para vocês, que é uma teoria importante, é a teoria da aprendizagem significativa. David Paul Azubel. Conhece? Já ouviram falar? Pois é. O que ele faz? Ele vai procurar explicar os mecanismos internos que ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado e também com relação à forma como o conhecimento se estrutura. Então, as ênfases deles vão estar na aquisição desse conhecimento, em como a gente armazena esse conhecimento, como a gente organiza as ideias no cérebro do indivíduo. Ó, veja que no cognitivismo, esta teoria especificamente, ela tem uma tendência a marcar o cérebro como um lugar específico de aprendizado. E aí, existe também um trabalho paralelo pensando em técnicas e reflexões acerca da aula do tipo tradicional em sala de aula. O que essa sala de aula tradicional propicia nessa perspectiva da aquisição, do armazenamento e da organização das ideias do sujeito no cérebro. E aí ele tem alguns conceitos básicos para a gente poder entender a sua premissa teórica. O primeiro é um conceito de estrutura cognitiva. Então, para ele, a estrutura cognitiva de cada um é extremamente organizada e hierarquizada, no sentido de que as várias ideias se encadeiam de acordo com a relação que se estabelece entre elas. Então, essa estrutura, ela é uma... Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo. Nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.